Para quem não me conhece, eu me chamo Irã Torquato, sou casado com a Cláudia, e aqui estão meus 3 filhos, o Miguel, a Bia e o Daniel. Aqui na Vitral, já estou aqui desde o início. Fala, olha, nós vamos começar uma série nova a partir do dia 6, eu gostaria que você iniciasse essa série. Nós vamos estar falando sobre o tema. Nosso tema vai se chamar DIT 2019, que significa Do It Together, fazendo juntos. E nós vamos estar dividindo esse tema em 4 partes. E a primeira parte eu fui convidado para falar sobre família. E eu fiz uma proposta para o Evandro de fazer algo diferente, fazer uma mesa redonda, porque eu, para falar de família, eu acho importante convidar minha família para estar junto. Então eu gostaria de convidar aqui a Cláudia, a Bia, o Miguel e o Daniel para participar dessa mesa comigo. Eu acho que para falar de família tem que... Eu vou sentar para meus filhos não ficarem, e a Claudinha, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Eclesiastes 4, de 9 a 10. Eu dividi esse texto todo em 4 partes. Então a primeira parte desse texto... Dá meu papel para mim, por favor. Ter uma companhia do que caminhar sozinho. Como somos em relação a estar sozinho ou não estar sozinho? Por exemplo, eu odeio ficar sozinho. Nem meus dias de descanso eu gosto de estar sozinho. Se eu estou na minha casa, eu quero estar com alguém, eu quero estar perto deles. Eu venho de uma família lá atrás, minha casa é muito cheia. Ontem teve aniversário do Miguel, e a minha casa cheia. Eu gosto de casa cheia, eu gosto de tudo cheio, com muita gente junto. E eu sou assim, não gosto de estar sozinho. Então sempre procurei estar com pessoas juntos, muito. Antes do casamento a gente traz essas coisas que é da nossa família, de querer estar junto. E aí eu encontro a Cláudia, caso com a Cláudia. Enquanto a gente gosta de fazer coisas juntos, muitas vezes a Cláudia quer fazer coisas sozinha, quer ficar no canto dela, é uma outra vibe do que a minha. Quer bordar e ouvir pregação, essa é uma pegada da Cláudia. Você quer ver a Cláudia bem? Ela está sozinha, bordando e ouvindo pregação. É o que a Cláudia gosta de fazer. A gente já gosta de assistir filme junto, fazer coisa junto. Então, isso são coisas nossas. Pode, claro. Ele está falando um pouco do histórico, né, da família dele, antes de casar. Eu já venho do histórico de uma família que eu não tenho dúvida que a gente se amava, mas os relacionamentos eram superficiais e cada um vivia dentro do seu mundo, dentro de casa. Cada um dentro do seu quarto, cada um dentro do seu universo. Normalmente, quando estava junto, era relacionamento superficial, formal. E quando ia se relacionar, normalmente tinha muitos desgastes. Então, hoje eu acredito que talvez essa ideia de eu gostar de ficar sozinho e tal, tem um pouco de fundamento de eu ter vivido num ambiente, enquanto criança, que não me era saudável estar bom no meio de todo mundo. Então, eu preferia uma proteção, estar sozinha, assim. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho do meu contexto familiar antes de casar e conhecer o Irã. E quando a gente casa, primeiro a gente faz tratativas, né, do casamento. A gente quer fazer algo diferente para a nossa família. A gente costuma trazer coisas boas, e as coisas ruins da nossa família, a gente deixa para trás e tenta fazer algo novo. Então, quando eu leio uma palavra dessa que fala assim, é melhor ter uma companhia do que caminhar sozinho, o que me diz isso? Deixa claro que eu e a Cláudia temos que caminhar junto e construir uma família junto. Eu já sabia que eu ia, quando eu fui casar com ela, eu já sabia que eu ia ter uns filhos lindos, que nós íamos ter uma família, que tudo ia dar certo. Eu já pensava assim. Eu já sabia que a minha primeira filha ia ser a Beatriz. Eu falava assim, o cara adivinha, eu falava, Cláudia, nós vamos casar, nós vamos ter uma filha, a primeira é Beatriz. Por que é Beatriz? Porque o homem tem que vir depois, porque se eu ficar velha, a minha filha vai me cuidar. Os caras arrumam a mulher, some. Então vai ter, e vai chamar Beatriz. A Cláudia ria, fala, você é maluco, eu nem sei se eu quero ter filho. Não, vai ter filho sim, vamos embora.
E era assim que a gente construiu. E a gente começou a planejar coisas novas. A Cláudia falava assim para mim, olha, como é que a gente vai ter uma família? Eu não sei se eu vou conseguir criar, se eles vão, como que vai ser? Eu venho de uma família com um problema, será que nós não vamos ter problema? Eu falei, não, vai dar tudo certo. Vamos embora que vai dar certo. Mas o que acontece para a gente melhorar? Nós, recém-casados com filhos, tivemos uma falência. E quando a gente tem uma falência dentro de uma casa, dentro de um casamento, a primeira coisa que vaza pela janela é o amor, é a paciência. Então, eu tive uma crise financeira muito grande, nós vivemos isso. Nós vivemos isso no momento que a Beatriz tinha 3 aninhos e o Miguel era recém-nascido. O Miguel estava na barriga da Cláudia, nós estávamos vivendo uma falência. O Daniel não viveu essa parte lá atrás, mas eles dois aqui viveram. Foi uma crise tremenda, a ponto da Cláudia falar assim para mim, ó, vai embora, não temos como viver junto, não dá mais. Então, foi tão sério que nós fomos despejados, nós não tínhamos aonde morar, nós não tínhamos o que comer, só para vocês terem um pouquinho da noção do que nós vivemos. Porque às vezes a pessoa vê hoje a gente não tem ideia do que a gente já passou, a gente passou uma luta tremenda. E tudo aquilo que a gente veio construindo, falando assim, mas a gente quer ter uma família, nós queremos estar juntos, né? A gente não quer andar sozinho. No meio de um momento dessa crise, o que acontece? Ó, vamos separar, vamos abandonar, vamos abrir mão. É isso que vem na cabeça. O estar junto no momento da dor é complicado. Mas graças à falência, Deus entrou na nossa vida. Ele achou um meio de chegar até nós com experiência. Uma experiência mais presente, viva. Porque a gente conhecia Deus. Eu conhecia Deus, mas eu não conhecia um Deus vivo, prático, que traz para a prática, que traz uma palavra dessa para a prática. Eu não conhecia Deus assim. Eu conhecia um Deus distante, que eu ia lá, sabia que tinha Deus, a gente é criado assim, o país quase todo cristão. A gente conhecia Deus, mas não conhecia na prática. Não conhecia Deus numa dependência, como a Elaine falou aqui. Olha, hoje eu dependo de Deus. No meio dessa crise toda, eu tinha que depender de Deus. E olhar para o nosso casamento, que estava rompido, e acreditar que o nosso casamento poderia ser restaurado. Hoje eu posso dizer para vocês com certeza, meu casamento hoje é melhor do que quando eu comecei. Porque foi construído através de Deus, foi restaurado. Entende? Hoje a gente quer mais estar junto. E o que Deus nos ensinou nesse período aí? Nos ensinou que eu e a Cláudia, nessa crise toda, poderíamos ter uma família mais estruturada, que poderíamos ter um casamento mais forte, e principalmente, Deus poderia estar nos usando como casal, como família, num momento desse, para compartilhar com outras famílias, experiências, estradas, cicatrizes que Deus construiu ao longo da nossa vida. E o estar sozinho para nós passou a não fazer parte da nossa vida mais. Nós queremos estar junto. Mas o estar junto não foi só estar junto nós, foi estar junto na presença de Deus, ter Deus como referência na gente, ter Deus como o sinal, o caminho, para onde você tem que ir. Porque a gente toma decisões muito pessoais e esquece muitas vezes da decisão para Deus. Hoje, atualmente, eu vou falar um pouco de trabalho daqui a pouco, mas eu queria falar da Beatriz esse dia, falando para mim, pai, como é que você consegue dormir depois do almoço? Com tanta coisa que a gente tem para fazer, sua cabeça desliga, o senhor não preocupa, tanta coisa, pai. Eu queria ser assim, falou, deita aqui do lado do pai, vamos dormir um pouquinho, que o pai que vai te ensinar como é que você faz. Mas eu não consigo desligar a cabeça. Deita aqui comigo. E ela lá na hora do almoço, querendo já ir trabalhar, deita aqui, vamos desligar, vamos assistir alguma coisa. Desliga do trabalho. Por que isso? Porque eu dependo de Deus. Já passamos muitas coisas. Claro que isso é construído com a maturidade, com o tempo. Mas a segurança está em Deus. Nós passamos um ano muito difícil, o ano de 2018, para muita gente, para o Brasil todo. Mas não nos faltou nada. É fácil às vezes a gente falar porque a gente está numa situação financeira melhor do que muita gente que está muito pior aí por esse Brasil. Muito pior. Mas não nos faltou nada. Quer falar, amor? Dando cuidado,
que a gente conseguiu introduzir na nossa família como família quando a gente casa? A gente introduziu algumas coisas que eu notei que eu gostaria de falar para vocês. Nós introduzimos coisas que eu não tinha na minha casa, que eu introduzi na minha, que chama-se uma reunião de espremer carnegão. Que é a reunião? Alguém já espremeu carnegão alguma vez aqui? Não. Levanta a mão quem já espremeu um carnegão. É bravo, não é? Até sair o carnegão dói demais. E o que a gente faz isso? Quando a gente via a nossa família desestruturando por alguma coisa, por algum assunto, ou alguma divisão entre nós, a gente faz uma reunião onde a gente reúne as pessoas, todos nós, e nós conversamos entre nós. Com uma regra simples. Quando um fala, o outro não fala. O outro pode falar o que quiser de você, você pode ficar puto, pode querer chutar tudo, mas você tem que ouvir, você só fala na sua vez. E a gente faz uma roda, e às vezes quando começa a gente fala, se for eu, então eu começaria eu, depois a Cláudia, várias assim. Então, eu tive um momento de crise muito grande, que quando eu fui conversar, foi quando eu tive o câncer, que eu olhei para a minha vida estava bagunçada. Eu não gostaria de estar longe dos meus filhos, mas naquele momento eu estava longe. Eu estava com a minha cabeça focada nos negócios. Era só negócio. Num contexto daquele que a Elaine leu. Eu só queria mais. E aí quando eu trombei com o câncer, eu tive que entender que eu falava, puxa, o câncer serviu para mim olhar para a minha vida e ver que eu estava bagunçado. Foi uma das reuniões mais importantes que eu tive na minha vida. Eu tive a coragem de reunir com eles e falar assim, aonde eu estou errando como pai? Aonde eu estou errando como esposo? Pode falar. Eu fiz a reunião de espremer carnegão e dei oportunidade para cada um deles falarem para mim. Onde eu estou errado? E aí começou a Bia. A Bia já nem conseguia falar, só chorava e falava assim, o senhor não é mais meu amigo, o senhor não me ouve, o senhor não sei o quê. Mas desceu a lenha, mas bateu. E eu aguentei firme. Aí foi o Daniel era menorzinho, isso foi em 2012. Eu falei, o Daniel vai aliviar, né, o pai, de pequeno. É mesmo, pai, o que a Bia fez, mais isso aqui, lenha, me aproveitaram e bateram. E eu murchinho ali, né, mas doente, os caras não têm dó de mim, sofrendo tudo isso. Chegou no Miguel falou assim, olha, eu estou na adolescência, eu não tenho pai, eu não tenho isso, bateu. Mas desembucharam. Falei, agora a Cláudia vai me aliviar. Puxa, estou doente, minha esposa me ama tanto. Nossa, aí a Cláudia acabou de arrancar mais um último corinho que eu tinha, a Cláudia arrancou. E eu só chorava. E a única coisa que eu fiz foi pedir perdão para eles e uma oportunidade para corrigir. Falei, nossa, como eu estou feio. Está muito ruim tudo. Vou falar para alguns pais aqui, ou para alguns maridos, faz isso. Passa a palavra para o outro e deixa falar. Vamos ver se você aguenta. Mas aguenta, estou falando, tem que aguentar firme, não adianta ficar bravo, não. Ficar nervoso, aguenta. Isso foi uma coisa que a gente aplica na nossa família direto. Virá falando, né, a respeito de aprender sobre ter companhia, do que não andar sozinho. Eu acho que eu já comecei a conhecer Deus, vivendo esse versículo, quando eu o conheci. O Irã é a minha melhor companhia. Ele é meu companheiro, ele é meu melhor amigo. E então eu comecei a aprender que desfrutar da companhia de alguém era bom quando eu conheci o Irã. E eu comecei a ponderar a possibilidade de ter uma família, e como eu tinha na minha família relacionamentos superficiais, eu não queria mais isso. Eu queria poder, eu não sei vocês, mas é muito difícil às vezes você se sentir triste, angustiado dentro da sua casa e não ter liberdade para poder falar, para poder expor, ou às vezes que você, às vezes tem um temperamento, você expõe, você não é ouvido, não é compreendido. Era muito ruim isso enquanto eu era solteira. E eu falava assim, primeiro, quando eu conheci o Irã, eu falei que eu não ia casar. Quem dirá ter filho? Ele já falou que ia casar, que ele ia ter 3 filhos, tudo na cabeça dele já estava certo. Na minha cabeça era tudo diferente. É natural, quando a gente sofre, a gente tem medo, a gente é inseguro, e a gente buscou, a partir do momento que a gente conhecia Deus, construir uma família baseada no amor, no respeito, na amizade, no companheirismo. Né? Então, eu acho esse nome, né? O Irã, ele tem esse jeito meio bruto, rústico do Mato Grosso do Sul, que às vezes ele usa esses termos, né? Igual espremer carnegão, nada mais é que um papo reto, né? Vem cá, vamos abrir o coração, vamos tentar
esvaziar o tanque, entender o que cada um está passando, sofrendo. Mas como mãe, muitas vezes de bastidores, quantas vezes eu fui individualmente em cada um deles, tentar entender como eles estavam recebendo aquela situação, ou quando um deles fazia alguma coisa errada, ou quando eu fazia alguma coisa errada, ou quando o Irã estava fazendo alguma coisa errada, às vezes até para entender que era o momento de propor esse papo reto, sabe? Então também a gente prepara o terreno para o papo reto, porque senão o objetivo do papo reto não é briga. O objetivo não é expor, o objetivo é o que está acontecendo, que está magoando o outro, porque a gente quer viver bem. Tanto é que foi muito interessante. O ano passado, eu convoquei uma reunião dessas de papo reto, parcial, sabe? Primeiro não com a família reunida, com parte da família, com a Beatriz e com o Miguel. Eu chamei os dois para irem tomar um café comigo nos APAs. O Irã vai falar sobre isso. A gente trabalha junto. Eu, ele e nossos 2 filhos maiores. Aí, a Beatriz teve uma divergência, um pau, uma briga gigante com o Irã aquele dia. Foi um rolo danado. Eu falei, meu Deus do céu, se deixar do jeito que está esse trem, eles não vão querer mais ter relacionamento. E não foi uma briga isolada. Eles já vinham, sabe, com farpa, e briga daqui, ácido dali. E falei, não. Aí eu conversei com ele. Ele falou, eu não converso mais com a Beatriz. Não dá, porque o nosso relacionamento não vai, ela não entende nada, por mim ela não trabalha mais com a gente, ela toca a vida dela e vai embora. Eu falei assim, tudo bem, até pode ser. Mas se estiver bem para ela. Eu vi que não estava bom isso. Eu chamei a Beatriz e o Miguel e falei assim para eles, eu achei que eu fosse ter essa reunião um dia, mas não imaginei que fosse ser tão cedo e não imaginei que fosse por esse motivo. Eu falei para eles assim, independente, eu não adiantei o assunto, eu falei assim, independente do que eu vá falar para vocês, o motivo da reunião, eu quero dizer que nada é mais importante para mim do que a nossa família. Nada. Deus, nossa família. Depois vem todas as outras coisas. Então, quero dizer, se a nossa empresa for um motivo de divisão, de discórdia entre nós, para tudo, porque nós somos mais importantes do que isso. E aí eu comecei a conversar com eles, entender o que estava no coração deles, e entender a possibilidade, se a Beatriz queria sair, enfim. Mas dizer a vocês que tem momentos que a gente tem que fazer umas paradas, né? Pegar o navio e fazer algumas paradas estratégicas e ver como é que está a qualidade aí dos relacionamentos. A Cláudia expondo tudo isso assim, igual ela fez agora, mostra que ninguém é perfeito. Entende? E quando a gente mostra uma das válvulas, que é essa, que é a válvula para não estourar a panela de pressão, é o papo. Então, papo é importante, é uma coisa que a gente introduziu na nossa família, a gente consegue fazer, mesmo num momento de crise, onde está tendo sempre tem um que vai ter o equilíbrio de ter essa conversa, e isso é bom. Depois dessa que a Cláudia teve com eles, nós tivemos uma outra sobre a empresa, que foi muito legal, e a gente conseguiu acertar tudo, e entender como cada um estava vendo a visão, até eles verem a minha também. Outro ponto importante que eu aprendi muito com a Cláudia, e a gente conseguiu após isso, foi ter tempo de qualidade, refeições juntas. E eu coloquei entre aspas aqui, sem TV. Eu venho de uma casa onde a gente ia comer, a TV zona ligada e nós comendo, todo mundo junto, mas a TV ligada ou acontecendo alguma coisa. Lá em casa as refeições é só papo nosso, ali não tem TV, não tem nada, não tem celular. Teve um momento da minha carreira profissional que eu ia almoçar, eu tinha 3 celulares. Eu tinha um rádio Nextel e tinha mais 2 telefones. E eu quase não comia. Eu falava, espera um pouquinho, deixa eu atender aqui. Hoje eu não atendo. Eu só estiver comendo fora de casa, em algum lugar, ele sabe, eu não atendo no telefone na hora que eu estou comendo. A gente tem um hábito hoje de ter um momento de qualidade. Outra coisa que a gente sempre fez e continua fazendo, a gente viaja juntos. Quando a gente está no mesmo carro, a gente tem tempo de conversar. Viagens longas de carro, para nós faz muito bem. A gente conversa, a gente vê se aguenta mesmo, porque viajar muito tempo junto, tem hora que é difícil. Esse momento é importante viajar junto, coisa que a gente faz.
E nesse processo de construção, né, de vínculo, de relacionamento, principalmente, hoje eu posso dizer que meus filhos são adultos, né, os 3, praticamente, né? O Danielzinho, daqui uns dias, já vai embora também esse ano, eu acredito. Na adolescência e na pré-adolescência, em muitos momentos eu fazia com eles a terapia do saca-rolha. Vocês sabem o que é isso? É o seguinte, adolescente não gosta de conversar com o pai e com a mãe, entendeu? Ele quer conversar com os amigos. Eles estão muito próximos, muito ligados com o relacionamento da amizade. Então, em muitos momentos, eu indo buscar da escola, voltar. E aí? Como é que foi o dia? Foi bom. Mas foi bom como? O que você teve na escola? O que você aprendeu de diferente? É a terapia do saca-rolha, porque se você deixar, a conversa vai ser só em monólogos, provavelmente seu, e a resposta deles vai ser com uma palavra. Sim, não, legal, é. Então, assim, olhando no olho, vamos aqui, pergunta, porque isso faz a diferença. Talvez na época que eles eram adolescentes, eles nem percebiam que eu estava fazendo essa terapia com eles de forma intencional. Que eu queria mostrar para eles, eu não tenho o tempo todo. Diferente da Nani, por exemplo, e de outras irmãs aqui da nossa comunidade, eu não tive, eu vou dizer para vocês, o privilégio, porque para mim é um privilégio, de poder me dedicar 100% à maternidade. Isso é um privilégio para quem pode. Eu não pude fazer isso. Eu tive que ajudar o Irã, trabalhando. Eu tinha muito pouco tempo com eles. Então, o tempo que eu tive, uma maneira também de eu falar, eu estou aqui, eu existo para vocês, era nesses tempos de qualidade. Então, eram uns poucos tempos, eu queria mostrar para eles que eu estava aqui. Tanto é que depois, se eles quiserem compartilhar alguma coisa, seja na saúde, nas necessidades da escola, eu podia estar envolvida com 1 milhão de coisas, viajando. Aconteceu alguma coisa com eles, eles sabiam que, primeiro, que se eu fosse viajar, eu já tinha deixado tudo organizado para eles. Ou se eu estivesse aqui fazendo qualquer coisa, eles precisassem de alguma coisa. Como eu dizia assim, água parou. Eles são as coisas, o que há de mais importante na minha vida depois do Irã. Falando um pouquinho mais de trabalho, a segunda parte do texto aí diz, para compartilhar o trabalho e dividir riquezas. O compartilhar trabalho, a gente trabalha junto. E como a gente faz isso? Para não dar tanto pau. Porque dá. Por exemplo, eu e a Cláudia, a gente já vem de uma experiência nossa, teve que aprender na prática a separar muito bem isso. Porque senão tudo que Deus constrói dentro da gente, para estar junto, para ter relacionamento, você estraga dentro da empresa. E como é que você trabalha junto e chega em casa e não leva o trabalho para dentro de casa? Entende? Então é um desafio constante nosso não levar nada da empresa para casa. Leva, acaba levando, mas a gente procura não falar disso. Então tem algumas regras que a gente faz, que eu quero compartilhar essas experiências, que é uma das coisas que o Evandro pediu, para a gente compartilhar, que isso pode de repente no ano de 2019, contribuir na vida de vocês, uma experiência do que a gente já está vivendo. Não que seja, pode ser que não seja na totalidade para vocês, mas pode servir. Então o que a gente faz hoje como empresa trabalhando junto? Define muito bem as funções de cada um e as tomadas de decisões de cada um. Então, tá expert nisso, isso funciona demais. Mas quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou brava, sou intensa. E essa história de dividir trabalho e as coisas da família, para mim é um dom que eu estou tentando buscar e conseguir, porque é muito difícil, você tem que decidir isso todo dia. Sexta-feira a gente passou por algo muito, muito sério, brigamos com meu pai, e teve festa à noite. Ele assou carne para um povo de fora que estava aqui, e assim, chegar em casa e falar assim, ó, acabou, agora a gente está assando carne, a gente está família, e tentar assim, parar de falar disso, pôr um freio, entendeu? Ó, segunda-feira a gente volta a falar disso, entendeu? Mas é algo que eu tento todo dia decidir, às vezes eu não dou conta. Então, às vezes, quando eu estou muito nervosa, eu não vou para casa. Eu ligo para alguma amiga minha, eu janto, penso um pouco, e aí depois eu falo, não, tá bom, agora eu já superei isso, e eu vou para casa, porque eu não quero mesmo levar isso para casa. Mas, assim, principalmente na hora de comida, de almoço, eu tomo pito o tempo todo, porque eu estou sempre querendo falar alguma coisa, que para mim o almoço está ali, entendeu? É mais fácil à noite.
Mas no almoço, para mim, ele fala, corta o assunto, Beatriz, empresa não. E aí eu tento fazer isso, entendeu? Mas é só para falar assim que do jeito talvez que eles falaram, parece que a gente já está bom nisso, mas isso é uma decisão contínua, entendeu? E todo dia você tem que cuidar disso, porque senão se perde esse valor. Eu faço uma coisa com eles que eu faço desde pequenininho. A parte do texto diz, e se um dos dois cair, o outro ajudará, mas se ninguém para ajudar, fica complicado. Nós tivemos ao longo desse tempo nosso, aí, nós temos 26 anos de casado, e a gente teve algumas quedas. E se a gente não tivesse um ou outro, não tivéssemos nós como família para um ajudar o outro, o que seria de nós? Seria muito complicado. Eu tive a falência, que foi uma coisa muito impactante na minha vida, mas eu tive um enfrentamento de um câncer, que foi uma outra coisa muito difícil que nós passamos juntos. Aí eu perdi minha irmã com câncer aí há 4 anos atrás, vai fazer 5 ou 4, vai fazer 4 anos atrás. Então essas quedas que a gente leva, se você não tiver um ou outro, e você não tiver essas riquezas que Deus constrói na sua vida, é difícil você levantar. Então, para fechar, não sei se eles querem falar mais alguma coisa, para finalizar, eu quero dizer para vocês assim, a gente precisa de um ou outro como família. E se você não estruturar a sua família baseado no relacionamento, no amor, na conversa direta, tirar as arestas, não deixar para o outro dia, a gente tenta fazer isso mês a mês. Eu estava com o Flávio, nós estávamos na praia junto, e o Flávio falou uma coisa que foi muito importante para mim, que ele falou assim, Irã, olha que bacana, ainda seus filhos nessa idade como adolescente, querem ir para a praia junto, quer estar junto, quer ir com a gente lá para as barracas, quer brincar de fazer furo na areia com as crianças menores, que são com os filhos dele e da Carol. E isso, eu sei que um momento vai acabar, na hora que eles tiverem a vida deles, o casamento dele vai acabar. Mas ainda, enquanto a gente tem tempo de estar junto, a gente procura estar junto e construir essas riquezas. É isso que a gente faz. Vocês querem falar alguma coisa? Eu só queria falar assim que quando a gente faliu, eu vivi muito mais isso. E é constantemente só coisa ruim, né? Você não tem coisas boas. E eu lembro de pequena, eu não sei falar quantos anos eu tinha, deles falarem assim para mim, a gente não tem nada, a gente pode não ter nada, mas a gente tem a gente, o outro. E assim, os momentos para a gente, né, são passar tempo junto, viajar, comer fora. Toda vez que a gente fazia isso, eles estavam dando aula, a gente estava em um hotel fora em São Paulo, a gente pedia um Shine Inbox e sentava junto para poder comer e conversar. Eu falo que é isso que fica, sabe? Porque a dor passa, esses problemas passam, mas o que ficou para mim foram essas vezes que a gente saiu, conversou, muitas viagens de carro junto, porque a gente viajava muito, eles tinham que ir viajar e a gente ia. Deu brincar de fazer conta de quilômetro, não sei o que a distância. Eu já me formei nessa área de exatas, talvez por muito disso que eu passei lá e vivi, mas assim, é dizer que essas coisas ruins, elas passam, mas essas outras coisas ficam. Então, gastar um tempo pensando em qual tradições vocês vão criar, em quais tempos juntos vocês vão fazer sempre, isso que importa, porque é isso que a criança leva lá no fim, né? Porque hoje eu cheguei aqui e são poucas vezes que eu lembro de eu querer uma coxinha ou qualquer coisa eu não poder ter. Eu lembro dessas outras coisas, entendeu? Então, eu acho que é isso que ficou para mim, disso tudo que eles fizeram e construíram. Eu falo que até um pouco demais, quando eu morei fora, quando eu vinha para cá, se eles não ficassem sexta, sábado, domingo comigo, eu xingava tudo. Falava assim, mas eu estou aqui, vocês têm que gastar tempo comigo, porque essa história do tempo, né, ficou muito forte em mim, né? Existe aquele livro das 5 linguagens que tem, o amor, e para mim é o tempo de qualidade. Qualquer pessoa que me conhece vai saber, é gastar tempo comigo, porque eu acho que eles construíram isso em mim. Então, só para falar que as outras coisas passam, mas é importante gastar um tempo para construir suas próprias tradições. Eu brinco com a Bia e falo, Bia, esse negócio de andar junto vai acabar. Você vai arrumar um caboclo aí, Beatriz. E na hora que a gente falar que quer ir para a praia, ele vai falar, eu quero ir para a fazenda.
andar de... Ela falou, mas de jeito nenhum, eu vou vir sozinha. Eu falei, vai nada, Beatriz, você vai ter que ir para a fazenda, Beatriz. Ela fala que isso não vai acontecer. Mas vamos lá, em 2019, gente, o que fazer como família? O como família e o que fazer em família, são duas coisas distintas, mas vamos lá, como família, vou dar algumas sugestões para vocês aqui, e em família. Perdoar mais, para quem já perdoa, perdoar mais, compreender mais um ao outro, conversar. E vocês, o que vocês estão pensando em fazer como família em 2019? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. O que fazer como família em 2019? A outra parte é, o que podemos fazer em família em 2019? Compartilhar a mesa, sair juntos, viajar. E vocês? O que a gente pode planejar em família para 2019? Era isso que eu queria deixar para vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar? 6, família em uma palavra. A minha é aprendizado. E a sua, Dani? Não é uma, vai ser duas, mas eu acho que é estar junto. Acho que isso é família. Eu acho que é Porto Seguro, é aquele lugar que você pode ir e tá tudo bem, qualquer coisa que você tenha feito, eles vão estar lá, sabe, para aguentar a bronca. Eu ainda estou em modo avião, gente. Mas acho que para mim é pertencer. Ter um lugar para pertencer e sentir parte de alguma coisa. E para mim família é tudo. É tudo. Não existe nada que a gente faça que... Para nós a gente valoriza muito a família. Então eu gosto muito esse tema. Quando o Evandro convidou, foi importante porque é uma coisa que vale muito para nós. É tudo. Certo? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Pai de graça, Pai de amor, obrigado por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui compartilhando com nossos irmãos a experiência, o que o Senhor já fez de bom, as coisas que ainda a gente precisa melhorar. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Mas não só para nós que estamos aqui na frente, mas para todos, Pai. Eu quero, assim, nesse momento de oração, pedir para que o Senhor faça crescer no coração de cada um deles, Pai, a importância da família. Quantos textos na Bíblia falam de família, a importância que o Senhor dá para a família, que nós como os cristãos possamos a cada dia entender esse valor, mas em especial que o Senhor possa ajudar cada um, Pai, ajudar no relacionamento, ajudar a perdoar mais, ajudar a compreender mais, ajudar a ter conversas diretas, ensinar a ouvir, Pai, como é difícil a gente ouvir, ter longanimidade, conseguir ouvir, Pai, e não se exaltar, sem ira. Esse é um pedido da minha oração para todos aqui presentes, Pai. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que precisam, Pai, reconciliar com a família. Outros estão querendo construir famílias, Pai. Ajuda todos eles, em nome de Jesus. Pai, tira toda a pressão contrária do mundo. Pai, a gente entende hoje que o diabo quer dividir as famílias, quer acabar com a família, quer destruir as famílias. Mas em nome de Jesus, o Senhor possa estar restaurando cada um aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos por esse momento aqui, de uma mesa redonda, de poder compartilhar e fazer essa reflexão. Em 2019, o que eu vou fazer como família? Em 2019, o que eu vou fazer em família? Amém. Eu gostaria de pedir para o Isma, eu vou pedir para todos.